Olá, você sabe como se dá a organização do seu corpo? Você acha que há princípios que regem a organização e o movimento corporal? Considerando que nós usamos nas nossas práticas a metodologia da educação somática, que se baseia no movimento do corpo para aprimorar a autopercepção, vamos agora entender um pouquinho melhor como é que o corpo se organiza em termos de biomecânica e de movimento. Você nunca viu o esqueleto andando na rua? Nossa querida Margot nem consegue ficar em pé sem esse pedestal, porque para haver movimento, além de esqueleto, é preciso que haja músculos e fáscias. Fáscias? Você já ouviu falar sobre fáscias? As fáscias são um tipo de tecido que tecnicamente se costuma chamar de tecido conjuntivo, que está em praticamente todos os lugares do seu corpo. Ela está embaixo da pele, ao redor e dentro dos músculos, dentro e fora das vísceras, ao redor dos ossos, dos vasos, dos nervos, em todos os lugares. Por isso mesmo, durante muito tempo, as fáscias foram relegadas a segundo plano, porque quando os cientistas querem estudar algum órgão ou sistema, é justamente as fáscias que eles cortam para isolar o que se quer estudar. São as fáscias que dão forma ao nosso corpo. Além de conectar as estruturas, elas também permitem o deslizamento entre essas estruturas e, dessa forma, o movimento coordenado. As fáscias também distribuem as forças que atravessam o nosso corpo, inclusive a força da gravidade, que incide sobre nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há diversas camadas de fáscias. Algumas delas são, inclusive, microscópicas. Ela é um contínuo, desde o nascimento até a morte. Os tendões, ligamentos, aponeuroses, retináculos, que são estruturas que conectam um osso ao outro, ossos a músculos, um músculo ao outro, são todos fáscias. As fáscias são compostas por células, principalmente um tipo de célula chamada fibroblastos, cuja principal função é produzir fibras, principalmente fibras colágenas e elásticas. Ao redor dessas células e fibras também existe uma substância intercelular ou matriz extracelular, que é viscosa, parece um muco. Assim, as fáscias têm algumas propriedades. A propriedade de viscosidade, que permite o deslizamento das estruturas entre si, facilitando o movimento. A propriedade de elasticidade, que permite que elas acompanhem os movimentos dos ossos e músculos. E também ela consegue se adaptar a mudanças através de uma propriedade conhecida tecnicamente como plasticidade. As fáscias têm uma capacidade de remodelação de acordo com os movimentos que nós fazemos frequentemente e das forças que incidem sobre o nosso corpo. É por isso que a gente consegue reconhecer a diferença de padrão corporal entre os corredores, por exemplo, maratonistas e velocistas. Ambos correm, mas como as características do movimento são absolutamente diferentes, a organização e a forma do corpo também se torna diferente. Assim, nós podemos dizer que a organização do corpo e as possibilidades de movimento dependem da saúde e organização do conjunto formado pelo esqueleto, músculos, fáscias e a interação destes com o ambiente. Vamos observar um pouco esse brinquedo que eu tenho aqui, porque ele pode ilustrar bem como é que se dá a organização do nosso corpo. Observe que a organização do brinquedo se mantém a partir do equilíbrio das forças de compressão exercida pelos elásticos contra uma força de tensão exercida pelos palitos. Então, aqui nós poderíamos dizer que os elásticos estão representando os músculos e fáscias, ou também nós podemos usar o termo miofáscias, e os palitos estão representando os ossos. Observe que a partir dessa organização se torna impossível movimentar apenas um palito. Quando eu tento movimentar apenas um palito, toda a estrutura se organiza junto. Também é possível perceber que quando eu imprimo uma força a essa estrutura, ela me devolve a força com uma memória para voltar à sua organização original. Se eu imprimir uma força de deformação nesse objeto,
dependendo da intensidade, da duração dessa força, não necessariamente ele vai se romper no local da aplicação da força, mas como a força se distribui, pode ser que ele rompa à distância. Então, as mesmas coisas, essas mesmas características, nós vamos observar no nosso corpo. Há, inclusive, mapeamentos dessas conexões entre o esqueleto, os músculos e as fáscias que têm sido cada dia mais estudados. E os cientistas têm elaborado esses mapeamentos sempre, porque além de compreender como o corpo se organiza, esse conhecimento também ajuda a elaborar treinamentos seguros e eficazes para atletas e artistas e também ajuda a reabilitar o corpo em casos de lesões. É importante lembrar que, dentre as reações do corpo ao estresse, inclui-se o estímulo à contração muscular, que, se sustentado, pode facilmente se transformar num hábito e passar a se tornar desconhecido para o indivíduo. Um hábito sustentado por muito tempo, alterando a estrutura do corpo, pode inclusive começar a repercutir em outros órgãos ou sistemas. Um exemplo: uma pessoa que trabalha muito tempo na frente do computador, mal sentado, trazendo o peito para baixo, projetando a cabeça para frente, ou uma costureira que assume mais ou menos a mesma posição, pode, com o tempo, começar a desenvolver algum problema respiratório ou dores crônicas no pescoço e nos ombros. E isso também, com o tempo, pode começar a afetar a qualidade de sono. Existe também, e é importante lembrar, a conexão das fáscias com o sistema nervoso. Na verdade, a maior parte das nossas terminações nervosas estão nas fáscias. Há também uma comunicação do sistema nervoso com o sistema sanguíneo, com o sistema endócrino, que libera hormônios, com o sistema imunológico, de modo que fica fácil a gente perceber que todo o corpo se organiza de uma forma integrada e em estreita relação com o nosso estado emocional. Então, nós podemos até dizer que a maior parte das nossas sensações acontecem nas fáscias. Dessa mesma forma, nós podemos dizer que cuidar da organização da estrutura e do movimento do corpo pode ajudar na saúde como um todo, contribuindo também para o bom funcionamento de outros órgãos e sistemas. Refinar sua capacidade de autopercepção vai, consequentemente, aprimorar também o seu autoconhecimento. Reconhecer como nós estamos fisicamente me dá pistas de como nós estamos subjetivamente e pode também dar a possibilidade de influenciar o nosso estado psicofísico. Trabalhar no autoconhecimento, na autopercepção, também me dá a capacidade de cuidar melhor de mim mesma como um todo. As principais alterações das fáscias se dão por desidratação, inflamação ou traumas. As desidratações muitas vezes acontecem por falta de uso. Daí a importância de se manter em atividade física moderada. As inflamações podem acontecer por diversos motivos. Os traumas tanto podem ser traumas grandes, como um acidente automobilístico, uma queda de bicicleta, uma queda de uma escada, como também podem ser microtraumas que se repetem com frequência, ou posturas inadequadas, ou movimentos repetitivos em posturas inadequadas. As sobrecargas também podem acontecer frequentemente por excesso de atividade física, que é comum em atletas. As alterações das fáscias normalmente estão relacionadas com inflamações em outros órgãos ou sistemas. O principal sintoma das alterações faciais é dor. E normalmente essas alterações estão envolvidas nos casos de dores crônicas. Algumas dicas úteis para manter a saúde das fáscias são: beber uma quantidade adequada de água, evitar o consumo excessivo de açúcar, álcool ou qualquer outro alimento que cause intolerância ou alergia de acordo com as características individuais de cada um. Manter-se ativo fisicamente, levando em consideração a sua idade, a sua capacidade física e o seu estado de saúde geral. Dormir bem e ter repouso adequado. A proposta das nossas práticas aqui não é substituir as atividades físicas que você já faz. Para a saúde e longevidade, o corpo precisa de 4 tipos de exercícios. Exercícios de força, como por exemplo o que você conhece na musculação ou nos treinamentos funcionais. Exercícios de alongamento
exercícios de equilíbrio e concentração, que é o que a gente vai promover com as nossas práticas principalmente, e exercícios aeróbicos, que são aqueles que mudam um pouco o seu ritmo respiratório e o seu ritmo cardíaco. O que nós propomos com as nossas práticas é que você vivencie movimentos seguros, de forma lenta e tranquila, que contribuam para uma melhor organização do seu corpo, levando em conta a integridade desse corpo-mente. Não há nenhuma preocupação com o número de repetições ou com o tamanho dos movimentos. Importante mesmo é manter atenção ao momento presente. Observar como o movimento acontece e dar chance para que a conversa entre a mente e o corpo aconteçam da forma mais tranquila possível. É um convite para você sair do piloto automático. A principal intenção das nossas práticas é deixar o movimento cada vez mais fácil, mais suave, mais agradável. A cada prática, nós vamos mostrando para nós mesmos que é possível nos sentirmos bem. E corpo e mente adoram aprender a se sentir bem. Na medida que nós formos evoluindo nas práticas, vamos aprendendo um caminho de cultivo de bem-estar. Então, vamos a elas, ao que interessa, as nossas práticas.